Essa palavra aqui, ela fala inicialmente de um galho e de uma semente que foram arrancados. E esse galho, ele foi arrancado e foi colocado numa terra de comerciantes, uma terra onde estava toda contaminada. E a semente, ela foi colocada em uma terra boa, que tinha água e que tinha tudo para ela crescer. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, ele não cria galhos, ele cria sementes. E por que você observa isso? Por causa que o propósito de Deus é criar uma semente para que todos possam ver de onde ela saiu, como ela era, onde ela foi plantada e o que ela se tornou. Um galho é simplesmente alguém que já chegou lá, alguém que já está lá e você não tem simplesmente a mínima ideia do que aconteceu para ela estar ali. Você já percebeu como é que Deus atua em testemunho? Em testemunho, a pessoa está simplesmente contando um fato do passado dela e chega até um ponto do presente que ela está na vida dela. Isso, testemunho, só tem semente, por causa que semente que foi plantada e que se desenvolveu. Um galho, você não sabe de que semente que ele veio, você não sabe em que terra que ele foi plantado, por causa que você já está vendo ele grande. É por isso que a gente olha para muitas coisas e pensa, peraí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou chegar a me tornar isso? Sendo que eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu para que essa semente se tornasse esse galho que produz alguma coisa. E o que isso me mostra? Essa palavra me mostra que aquele que já está se achando suficiente, aquele que já está se achando pronto demais, bom demais, o lugar dele é numa terra de comerciantes, porque se ele é tão bom assim, vai para lá numa terra onde não é boa, onde não tem fruto, onde não tem água, onde não tem nada que vai ajudar o crescimento dele, por causa que ele acha que ele já alcançou o máximo, que ele já cresceu demais e que ele não precisa crescer mais nada. Ele não precisa aprender mais nada com ninguém. Agora, alguém que se entende como semente é aquele que Deus consegue pegar e colocar ele numa boa terra, e colocar ele numa terra que ele vai conseguir aprofundar suas raízes, numa terra que ele vai conseguir não gerar só ramos ou gerar só um galho, mas gerar um fruto. Um fruto proveniente daquilo que a terra oferece, daquilo que a água oferece. E não proveniente daquilo que ela acha que tem, ou daquilo que ela acha que já alcançou demais e já está bom bastante. Uma semente, se você perceber, ela sempre está ligada à terra como fundamento e à fonte de nutrientes que ela tem. Ou seja, aonde ela vai ser plantada vai determinar e muito a maneira que ela vai crescer. Por isso que eu falo que o lugar que Deus te colocou, pode ter certeza que é o melhor lugar que você poderia estar. Independente daquilo que acontecer, independente daquilo que está acontecendo, independente daquilo que você até mesmo vê e fala tipo assim, poxa, isso aqui não é para mim. Eu fui um dos que, quando chegou na igreja, por muito tempo eu pensei assim, poxa, isso aqui não é para mim, eu não me encaixo nisso, eu não me enquadro nisso, não dá para ser igual a esse povo. E por esse tempo todo, eu estava negando aquilo que a terra podia me oferecer. Eu estava simplesmente recusando o fundamento que era para eu estar aprendendo, os nutrientes que era para eu estar absorvendo, e aquilo que era para estar me ajudando a crescer, eu estava ignorando por causa que eu simplesmente achava que ali não era o meu lugar. Toda vez que você nega um lugar que Deus te coloca, você está negando o crescimento que aquele lugar ia te proporcionar. É por isso que quando Deus te pega, quando Deus te ordena, quando Deus te direciona para algum lugar, vai e creia. Não só por causa que você está achando que aquele lugar é bom, não só porque você acha que aquele lugar é o melhor de todos, não só porque o lugar é ruim, que você vai desistir de ir lá, ou porque você vai parar de tentar. Eu estou te dando uma dica, se Deus te colocou num lugar, permaneça nesse lugar, custe o que custar. Por causa que é isso que vai determinar os frutos que você vai gerar. E quando Ele vier procurar uns frutos, Ele vai procurar os frutos que essa terra ia te permitir gerar. E não os frutos que você pegou de alguém, não os frutos que você guardou de alguém, e não os frutos que você viu alguém produzindo. Essa não é a realidade de Deus para você. A realidade de Deus é Ele conseguir te colocar num lugar e você entender que este lugar é o lugar que você deveria estar e pronto. Para de bater cabeça com essas coisas. Para de bater cabeça se realmente na sua juventude você devia passar seu tempo muito na igreja. Para de bater cabeça se realmente num carnaval você deveria vir para um acampamento de jovens.
Para de pensar realmente se a sua vida não seria mais legal se você estivesse saindo agora, se você estivesse num parque de diversão agora, num cinema, dando um rolê com os amigos da escola. Para de bater cabeça com isso e entende que aqui é o melhor lugar que você poderia estar nesse dia. O problema é que, por negar essa terra, por negar o que essa terra pode nos dar, a gente chega num ponto de pessoas frustradas, pessoas frustrantes. São aqueles que negaram a terra e vêm as pessoas e falam: isso aí não vai dar em nada não, isso aí eu já tentei, eu já fiz e olha como é que eu tô. Já tentei disso aí, não deu certo para mim. Não adianta você orar, não adianta você obedecer pastor, não adianta você ir na igreja, não adianta você ir em culto, isso aí é blá blá blá, isso aí não dá certo. Não adianta você negar um feriado da sua vida para ir no acampamento, por causa que você não vai fazer a mínima diferença. Vai chegar lá no sábado à noite, quando você sair de lá, você vai estar do mesmo jeito. Eu estou repreendendo essa palavra por causa que essa palavra é de uma pessoa frustrada que lança sobre alguém que ele quer que seja frustrado também. Porque uma pessoa frustrada, ela não consegue gerar alguém que vai ter esperança, que vai ter expectativa. Ela vai sempre estar limitando o crescimento de alguém. E todo ponto que essa pessoa é limitada por uma pessoa frustrada, ela, por ordem natural, ela vai querer frustrar outro alguém também. Ou seja, aquele amigo seu que está do seu lado, esperando um crescimento seu, esperando ver alguma coisa de Deus na sua vida, você vai acabar frustrando ele também. E por que é esse perigo de ser frustrado? É por causa que muita gente já acha que tá bom o suficiente e que não dá para ultrapassar aquilo que ele alcançou em Deus. O cara teve um sonho de Deus e fala tipo assim: pronto, agora Deus só fala em sonho. Se você não tiver esse mesmo sonho que eu tive, Deus não está falando com você. Só que a gente vê que a realidade é muito diferente. Ontem os que estavam aqui presenciaram o pastor falando as coisas simples que são a voz de Deus e que a gente anda ignorando. Mas por quê? Por causa que às vezes alguém chegou em você e falou assim: poxa, você teve um sonho, mas Deus não dá sonho. Poxa, você teve um sentimento de que você deveria abraçar alguém, mas Deus não age em sentimento não. Deus não gosta de agir na alma não. São palavras de pessoas frustradas que acabam frustrando destinos. Então perceba quem está próximo de você e quem está determinando o seu crescimento. Se você está perto de uma pessoa que não quer crescer mais, que já desistiu de crescer, que já desistiu de experimentar, que já desistiu de buscar mais, eu falo para você: sai correndo de perto dela. Sai correndo para longe, por causa que o máximo que você vai conseguir chegar é a mesma frustração que essa pessoa chegou. A gente vê que essa semente, ela trouxe uma certa frustração. Ela foi plantada numa terra boa. Ela foi plantada junto às águas. Ela tinha tudo para crescer como um salgueiro. Mas se você olhar bem, ela vai falar que ela criou raízes, cresceu e se tornou uma videira. Uma videira baixa. Se você pega uma semente de salgueiro, coloca ela numa terra boa, com tudo aquilo que vai gerar um crescimento nela, você está esperando no mínimo um salgueiro muito lindo. Salgueiro, para quem não sabe, é uma árvore muito grande. Só que o problema é que aqui a gente vê uma semente que não cresceu tanto, que não superou as expectativas, que não atendeu as expectativas colocadas nela. Por que você acha que tem tanta gente insistindo com você para você permanecer na igreja? Por que você acha que tem tanta gente insistindo com você para você não pecar, para você não fazer algo que é errado, para você buscar a Deus, para você se entregar para Ele? É por causa que essas são as pessoas que creem que você é uma semente de salgueiro, que está numa terra boa, com água boa, e que você vai crescer como um salgueiro. E não simplesmente parecer como um salgueiro e crescer como uma videira que ficou baixa. A frustração dessa semente aqui foi ela crescer, gerar raízes, mas porém, ela crescer como uma videira e produzir somente ramos. Você não vê falando que ela produziu frutos. Você olha para uma situação em que você espera tudo de bom, que você espera tudo do maravilhoso, porém a resposta que você tem a isso são raízes e folhas.
eu entendo nesse ponto aqui o que significa essas raízes, essas folhas. São todas as vezes que você tentou se firmar em Deus, são todas as vezes que você se esforçou para manter algo de Deus dentro de você e não conseguiu ver um resultado disso. O problema é que a raiz, ela é como um fundamento, ela é como uma base. Se você nega essas raízes, você não vai ter nem ramos. Mas o problema é que só as raízes não são suficientes. Está na hora da gente sair desse pensamento de que só ficar sem pecar já é o suficiente. Está na hora de negar esse pensamento de que a sua vida é para correr do diabo, sua vida é para fugir do diabo, é para não cair na mão do diabo. A sua vida é para conhecer Deus também. A sua vida é para gerar frutos para Deus também. Não é uma vida de tortura, não é uma vida de tristeza, no qual você fica olhando para todo mundo e fala assim: poxa, aquele cara está muito feliz, mas eu estou aqui sofrendo por Jesus, eu estou aqui triste na igreja, mas é por causa que essa é a vida que Deus tem para mim. Essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você não é a vida que você chega lá fora e fica olhando um tanto de exemplo e fala assim: poxa, eu podia estar assim, mas por Jesus eu prefiro ficar triste aqui e negar isso. A vida que Jesus tem para você é que você chegue lá fora e que aquelas pessoas, com tudo aquilo que elas estão experimentando, elas olhem para você e você seja o exemplo da história. As pessoas lá fora, elas estão esperando ver alguém que gerou frutos e não simplesmente alguém que entrou na igreja e que se firmou num pensamento de que: ah, beleza, eu converti, aceitei Jesus, agora eu tenho que ficar sem pecar o resto da minha vida, eu vou para o céu. Enquanto você continuar nessa vida, essa vida mesquinha de limitar a Deus a esse ponto, você não vai conseguir ser exemplo para ninguém. E pelo contrário, você vai começar a se espelhar em vários exemplos errados. São esses exemplos que vão destruir suas raízes, são esses exemplos que vão destruir os seus fundamentos. São esses exemplos que vão impedir que você cresça e que gere frutos para Deus. Eu tenho uma pergunta que é para você ficar pensando, da parte de Deus. Quem foi que disse que você não pode crescer mais? O que te limita a crescer mais e o que tá te limitando e tem te limitado a crescer mais? Porque muitas vezes essa limitação, ela está muito mais numa falta de expectativa nossa do que na terra em que nós somos colocados. Se na mesma terra outras pessoas estão sendo geradas, outras pessoas estão crescendo, outras pessoas estão experimentando, então por que não é todo mundo que está vivendo isso? Então por que não é todo mundo que está experimentando desse crescimento, está experimentando dessas coisas novas de Deus que tem acontecido nesses dias? Qual é essa limitação que está na nossa mente? Qual é essa limitação que está no nosso coração, que está nos impedindo de crescer como um salgueiro? O que é aquilo que está impedindo a gente de conhecer, de provar e ver que o Senhor é bom, de ter a vida e a abundância que Ele prometeu para a gente? Eu quero que nessa manhã Deus quebre todos os limites na sua vida, além daquilo que você esperou, além daquilo que você já pensou, porque é isso que quer dizer que Deus faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Isso é quebrar limites. E esses limites quem quebra são Deus, mas se você não permitir, você vai viver uma vida inteira limitada, com crescimento limitado, achando que isso era tudo que Deus tinha para você. Eu fico triste demais em saber que alguém que um dia estava todo feliz porque pregou para alguém na rua e viu alguém aceitando Jesus, achou que pronto, aquela era a alma da vida dele e que ele não precisa fazer mais nada por causa que aquilo era a única coisa que Deus tinha para fazer na vida dele. Para e pensa. Pare e pense, você vai viver esse tempo todo aqui na terra para fazer tão pouca coisa assim para Deus, para experimentar tão pouca coisa assim de Deus? Se permita ser levado além. Eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que eu achei muito chique. Nos montes a gente tem buscado palavra de conhecimento, revelação e quarta, eu estava, num dia muito puxado. E eu estava chegando atrasado na faculdade, eu estava num ônibus. E Deus foi e falou assim para mim: uma senhora. Na hora eu já me atinei. Poxa, palavra de conhecimento. Na hora eu já pensei, o joelho doendo. Naquele instante, eu percebi que aquela voz era a voz da minha alma me limitando.
Eu parei, respirei fundo, falei, e aí? Aí eu tive uma visão dos aparelhos de hospitais. E tinha uma mulher do meu lado. Aí eu olhei para ela, falei, não, essa não é a senhora. Aí eu voltei, pera, mas ela que está mais perto de mim. Será que é ela? Não, mas ela não é tão velha assim, eu acho que ela não pode ser chamada de senhora. Eu deixei aquilo para lá, desci na estação e fui pegar outro ônibus. Quando eu peguei esse outro ônibus, eu sentei do lado de uma senhora. E quando eu sentei do lado dessa senhora, eu comecei a pensar, poxa, essa aqui é a senhora mesmo. Essa aqui eu posso chamar ela de senhora com toda a educação, que ela não vai me xingar. E veio um nome na minha cabeça. O nome era Denise. Eu pensei assim, poxa, esse nome é quase igual ao da minha mãe. Será que é outra palavra de conhecimento? Falei, vou tentar. Eu vou tentar e ver o que dá. Aí eu virei para a senhora e falei assim, senhora, qual que é o seu nome mesmo? Ela, oi. Eu falei, qual que é o seu nome? Ela, Darla. Na hora eu, poxa, uma bola fora, e agora? Aí eu pensei assim no meu canto, não, peraí, tem mais uma, eu vou tentar, né? Aí aquela visão que eu tinha tido dos aparelhos de hospitais, eu entendi que era uma pessoa que tinha passado por uma cirurgia recentemente, por um exame recentemente. E eu virei para ela e perguntei, senhora, você passou por alguma cirurgia recentemente, ou por algum exame, você fez alguma coisa assim meio recente? Ela, não. Pensa em alguém que murchou. Eu falei, poxa, 2 bolas fora, agora eu vou parar, né? Ela foi e me perguntou assim, mas por quê? Eu falei assim, não, é porque eu tive uma intuição assim, de que a senhora tinha passado. Ela, aí quando ela me perguntou por quê, gerou uma expectativa no meu coração, tipo assim, e ela mentiu, vai falar agora que foi mesmo. Aí eu falei, não, porque eu tive essa intuição. A senhora não teve, não? Ela, não. Gente do céu, eu pensei, nossa, e agora? Chega a estação logo, por favor, eu quero descer. Aí ela foi, virou e falou assim, não, mas na verdade eu vou fazer uma cirurgia essa semana. Na hora eu, opa, o quê? Pensa no menino feliz dentro daquele ônibus. Eu falei, não, o que aconteceu? A senhora me fala, não, é por causa que eu estava lá em São Paulo, aí uns bandidos tentam me assaltar, aí um deles pegou um pedaço de pau e bateu no meu pé e distendeu o nervo do meu dedinho. Eu falei, pô, não, eu creio que Jesus cura, você deixa eu orar pela senhora? Ela, claro que eu deixo. Naquela hora eu fiquei tão feliz, porque mesmo com tanto erro meu de interpretação, com tanto erro meu de inocência assim, eu me permiti ser levado a um nível de que eu não estava esperando. Eu me permiti sair do padrão, sair do basicão e ignorar mais uma voz de Deus na minha cabeça. E não foi nada tipo, é uma senhora e ela está no hospital. Não foi nada disso. Foi simplesmente uma intuição de que era uma senhora, e eu tinha certeza que era uma senhora. E foi uma visão de aparelhos no hospital. Eu posso não ter interpretado da melhor maneira, mas eu deixei Deus fazer da maneira que Ele queria. E se precisar de eu errar mais 100 vezes, para que Ele possa curar o pé de uma pessoa, eu vou errar mais 100 vezes. Mas eu não vou me limitar. Eu não vou me limitar a um pensamento básico, a um pensamento de que é só isso, a um pensamento de que, poxa, eu errei e vou parar por aqui. Tem algo a mais para ir, tem algo a mais para experimentar. O problema é quando você se prende em somente uma coisa que você tem que ter na vida, somente uma coisa que você quer crescer, somente uma coisa que você quer se aprofundar. E essa videira se aprofundou tanto nas raízes, que ela chegou numa coisa que na microeconomia a gente chama de crescimento a taxas decrescentes. Chegou a um ponto que por mais que você aumente alguma coisa, por mais que você melhore aquela coisa, se você não mexer em todo o resto, você não vai crescer mais. Então enquanto você estiver abrindo mão de uma parte só da sua vida, mas todas as outras estiverem bagunçadas, todas as outras estiverem bacalhadas, todas as outras não tiverem o Espírito Santo de Deus governando, você não vai crescer tanto igual Deus quer que você cresça. Deus trabalha em entrega total. Não é entrega parcial, não é entrega de parte, é entrega total. É isso que Deus espera. Deus espera que você dê sua cara a bater. Deus espera que você pegue a sua fama, aquilo que você é conhecido, e jogue lá e fala tipo assim, não estou ligando para mais nada disso. Essa é a entrega total que Deus está
está esperando. Porque senão simplesmente vamos ter um crescimento deformado. Um crescimento de pessoas que vêm à igreja, que frequentam os cultos, que batem ponto, mas que não vivem um pingo do sobrenatural de Deus. Que não experimenta um pingo de profundidade de Deus. Pessoas que se limitam a um nível tão raso em Deus, que eu fico pensando assim, poxa, Deus na sua plenitude toda. Deus tão bom e com tantas coisas liberadas para a gente. Uma pessoa que está se limitando a não experimentar nada disso, deve ser uma das piores coisas que tem. Uma mente cativa, uma mente presa, uma mente frustrada. Uma pessoa que cresceu deformada e que não consegue acreditar que ela pode sim ter uma visão. Que não consegue acreditar que o Espírito Santo de Deus quer usar ela sim. Que não consegue acreditar que através da vida dela Deus pode mudar outras vidas, pode mudar uma escola, pode mudar um bairro, pode mudar uma cidade. Esse crescimento deformado nos limita tanto que a gente acha que nem mesmo dentro da igreja a gente faz a diferença. A ponto de qualquer coisa que bater, de qualquer vento que soprar, de qualquer coisa contrária àquilo que você está vivendo aparecer, você já abre mão de congregar, você já abre mão de tudo aquilo que você estava buscando, de tudo aquilo que você estava tentando se firmar. O problema é que no final dessa parábola aqui, está falando que apareceu outra águia. Foi uma águia que arrancou e plantou, mas apareceu outra águia. E essa águia, ela atraiu as raízes dessa videira. Sabe o que eu entendo com isso? Se você não se entregar totalmente para Deus, se você não desejar viver a plenitude de Deus, aquele pouquinho que você ficou lutando a vida toda para manter, ele vai ser arrancado de você algum dia. Por causa que você não tem mais nada que sustente aquilo. Se você vive uma vida miserável, uma vida limitada, tudo aquilo a mais, além e mais atraente que aparecer para você, vai ser a melhor oferta para você, e você vai sair correndo e largar tudo aquilo que você já foi formado. É por isso que um jovem convertido, ele precisa de muito apoio, ele precisa de muito abraço, ele precisa de muita ajuda. Porque ele não tem coisas profundas em Deus. Ele não ainda tem a vida totalmente entregue a Deus. E ele precisa de alguém que está constantemente oferecendo para ele as melhores coisas de Deus, para que não chegue um endemoniado e alguém do mundo e ofereça uma droga, e ofereça algo ruim do inferno, mas que para ele vai ser a melhor coisa do momento. Porque ele ainda não experimentou nada à altura. E o pior ainda, por causa que todos à volta dele não mostraram para ele que tem algo a mais. É por isso que essas raízes elas não se manteram firmadas na terra, somente com ramos e folhas. Era necessário fruto. E a gente sabe que a nossa intenção é ver resultado. Na Bíblia está escrito que é certo que aqueles que buscam a Deus o encontrarão. Está escrito que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então toda busca a Deus tem uma espera, tem uma expectativa por uma recompensa. Isso é fato. Não tem ninguém que não busca a Deus esperando algo em troca. Só que o problema é quando nós não vemos isso aparecendo, isso sendo gerado, quando nós não vemos um resultado aparente disso. É muito decepcionante você achar que você está buscando em vão, de que tudo aquilo que você está fazendo, de que todo esforço que você está prestando diante de Deus está sendo em vão simplesmente porque você não está vendo um resultado. Mas creia, cara, que não esquece que na Bíblia está escrito que Deus vai recompensar no tempo certo. Todo tempo de busca tem um tempo de busca certo e tem um tempo de resultado certo. Não é uma coisa instantânea. Não é um micro-ondas, não é um passe de mágica. É busca, insistência e perseverança. É isso que gera o resultado. Eu queria ler rapidão o que está escrito em Lucas 13, 4. Não precisa abrir não.
Está escrito assim: e quanto aos 18 que morreram quando a torre de Solé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola: o homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. O que está faltando para realmente ter um esforço de produzir algo para Deus é um arrependimento, por causa que um espírito que nos ronda muito é o espírito de insuficiência. Porque Deus disse que somos mais que vencedores. Então a voz do inferno que se levanta é que você é um derrotado, que você não consegue, que você não pode experimentar isso, que isso não é para você. E essa voz de insuficiência, ela é calada quando você entende que é em Deus que você alcança essas coisas e não nos seus braços. O que mais me chamou a atenção aqui em Lucas foi o grito de quem estava cuidando da figueira. Ele falou: deixa por mais 1 ano. E o que eu entendo por deixa por mais 1 ano? Tem mais um tempo de perseverança. Tem mais um tempo para tentar de novo. Tem mais um tempo para insistir de novo. Tem mais um tempo para plantar, cuidar, regar e esperar um crescimento de novo. Não acabaram-se as expectativas, não acabaram-se as chances, não acabaram as oportunidades. Essa manhã aqui é mais uma oportunidade de você pedir mais 1 ano para cuidar de novo daquilo que Deus colocou na sua vida. Eu sei que muita coisa na nossa vida é perdida por falta de diligência da gente, por falta de cuidado. Só que o grito que está faltando é aquele de: poxa Deus, eu não consegui cuidar. Na verdade eu não estou conseguindo cuidar. Eu não consegui regar, eu não consegui adubar, eu não consegui fazer com que isso crescesse e se desenvolvesse na minha vida. O problema é que a gente está tão apegado aos resultados que você fica numa busca constante de resultados e esquece que antes de um resultado tem um tempo de 1 ano que você deve pedir para isso realmente se desenvolver. Não é se desenvolver por aparecer um dia e sumir da sua vida. É se desenvolver na sua vida e permanecer o resto da sua vida com você. Os frutos de Deus na nossa vida são para permanecer. E se uma coisa não se desenvolve, ela não vai permanecer. Ela vai ser consumida e ela vai ser passada. Agora, quando nós reconhecemos que tem coisa nas nossas vidas que está além das nossas forças, além dos nossos braços, além daquilo que nós podemos fazer e conseguimos fazer, nós conseguimos começar a entender a misericórdia de Deus em levantar pessoas que nos ajudam, pessoas que nos guiam. Uma verdade muito clara é que em relação às coisas de Deus, tem 2 classes de pessoas: os que precisam de ajuda e os que ajudarão. O difícil é entender que quase todas as vezes a gente está na classe do que está precisando de ajuda. Eu precisei de ajuda por muito tempo para crer em algumas coisas. Eu confesso que eu já fui um cético dentro da igreja. Eu confesso que eu via muita coisa acontecendo e por não acontecer na minha vida eu desacreditei daquilo tudo. Eu confesso que eu fui um desses. Porém eu reconheci que eu precisava de ajuda para que aquilo fosse gerado na minha vida. Eu precisava de alguém regando, eu precisava de alguém adubando. Eu precisava de alguém cuidando por 1 ano para que aquilo crescesse. Porém, isso nos remete ao fato de todos aqueles que estão precisando dessa ajuda, estão do nosso lado, estão passando do nosso lado,
E eles estão precisando, eles estão reconhecendo, mas não tem ninguém que se levante disposto a ajudá-lo. Não tem alguém que se levante disposto a chegar perto dele e falar assim: não, peraí, você está com dificuldade de orar? Vamos orar junto então. Perde a vergonha de ficar com esse negócio de: eu não vou orar perto de ninguém com voz alta. Para com isso. Isso é bobeira. Alguém só vai fazer aquilo que ele te vê fazendo. Ele não vai fazer aquilo que você está falando o tempo todo. Ele vai falar aquilo que te vê fazendo. É isso que vai ajudar ele a ser gerado. Não é você sentar e planejar: eu vou fazer isso, isso e isso. Esse jardineiro aqui, ele pediu duas coisas práticas. Ele não falou: me deixa pensar qual que vai ser agora a melhor terra para eu plantar. Não deixa eu pensar qual que vai ser a estratégia. Ele já sabia o que tinha que ser feito. O problema é que ele reconheceu que ele não estava fazendo. E essas são as duas realidades que nós precisamos entender nesse tempo. Reconheça que você precisa de ajuda, ou reconheça que alguém está precisando de ajuda e que você tem que ajudar. Se você não está vivendo isso, se você não está experimentando isso, você não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho o tempo todo foi Jesus chegando em pessoas que precisavam de ajuda e ele manifestava como aquela ajuda que aquela pessoa estava precisando. E não como alguém que chamava alguém para ajudar. É alguém que estava disposto a ajudar. Foi esse Evangelho que ele mostrou para a gente. Se um cego estava precisando de ver, ele orava para que o cego visse. Se alguém estava precisando de andar, ele orava para que aquela pessoa andasse. Se alguém estava precisando de ser religioso, ele falava que aquela pessoa precisava de deixar de ser religioso. Porém, a gente vê que quando Jesus ele orou por 10 leprosos, só um voltou para reconhecer que ele realmente estava precisando de ajuda. Os outros entenderam aquilo como simplesmente mais uma atitude, como simplesmente mais uma coisa. Mas eu repito, o esforço em buscar a Deus vem do arrependimento que te leva à dependência dEle, ao arrependimento de reconhecer que é por Ele, que você precisa dEle e que se não for através dEle você pode tentar de tudo, mas não vai ter como. Eu queria orar por você nessa manhã. Peço que você se coloque de pé e feche seus olhos. Acho que está precisando de ajuda. Eu vou chamar para acho que está precisando de ajuda. Começar a ajudar. Eu sei que isso fala muito com a gente. Porque quem aqui nunca foi limitado ou não está sendo limitado por algo? Que seja uma dificuldade de se arrepender, que seja uma dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Eu peço que todos agora fechem os olhos e que os intercessores estejam comigo nesse momento. Eu queria que você parasse e pensasse tudo aquilo que você já deixou de experimentar porque você não conseguiu, porque você reconheceu que você não estava conseguindo, mas que você não teve força, que você não teve coragem de chegar em alguém e falar que realmente você não estava conseguindo, que você não ia conseguir. Aqui, deixa eu te falar. Todo mundo que está vivendo alguma coisa de Deus até então foi alguém que um dia reconheceu que ele precisava do Espírito Santo na vida dele em níveis diferentes daquilo que ele já tinha. Em níveis diferentes de tirar desse tempo de vergonha, desse tempo de medo, desse tempo de ouvir uma voz de que não é para você pedir ajuda, de que é vergonhoso pedir ajuda. Eu vou te falar, diante de Deus, o mais digno a se fazer quando você está precisando de ajuda é sair gritando e falar: Deus, eu preciso de ajuda. Jesus, quando ele estava no Getsemane, que ele estava sofrendo, que ele estava suando sangue, sabe o que ele saiu correndo e falou? Os discípulos: vocês não podem orar por mim, não? Vocês não podem orar comigo, não? Se Jesus reconheceu que naquele momento ele estava precisando de uma oração, ele estava precisando de um abraço, ele estava precisando de uma mão amiga, por que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer isso? Eu queria convidar a você que percebeu que tem coisas que sempre te limitaram a vida toda, mas que nessa manhã você reconhece que você precisa de ajuda de alguém, você reconhece que está além das suas forças,
eu queria te convidar a você vir aqui na frente. Eu queria te convidar e eu vou te falar. Esse ato é o ato mais digno que você pode estar fazendo nessa manhã. Porque uma palavra de ajuda não vem simplesmente para falar que nós somos ruins, que nós somos os piores do mundo. Uma palavra de ajuda, se não vem para gerar em você uma expectativa de ser alguém melhor, não é uma palavra de ajuda, é uma palavra de condenação. E eu estou repreendendo toda voz do inferno de condenação neste lugar. Eu estou repreendendo isso, por causa que eu sei que aqui neste lugar vai se manifestar o Espírito Santo. Pode vir mais para frente. Eu sei que neste lugar aqui, Deus quer ajudar.